Jesus, incomode no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite. O Senhor nos conduziu para cá em paz, em segurança, em tranquilidade. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sadraque, a sua família, a sua esposa, a sua filha. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este lugar, aos irmãos que vieram visitar, que o Senhor fale contigo aqui neste lugar. Os irmãos da casa, que o Senhor fale contigo aqui neste lugar. Todos nós, irmãos, viemos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. Independente de quem vai cantar, de quem vai pregar, nós viemos aqui por Ele, para Ele e por Ele em todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Pega a palavra do Senhor. Abra um livro. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Abra um livro de Lucas, capítulo de número 1. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Se o pastor já for de costume da igreja colocar fundo, pode colocar. Se não for, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade, que vai ter esquecer aqui. Fica à vontade, é ótimo. Amém? Irmãos, meu esposo não pôde estar comigo nessa noite, porque ele trabalha um dia sim, um dia não, período da noite. Então ontem ele folgou, nós estivemos ali na nossa congregação sede, que foi o congresso dos nossos adolescentes, e ele esteve conosco ali ontem e hoje ele foi trabalhar, amém? Ele não veio, mas os nossos filhos vieram, né? O Enzo, o Miguel, o Mateu, são os nossos filhos. O Enzo tem 14, o Miguel tem 9 e o Mateu tem 5 meses, né? O nosso bebezinho aí, amém? Então eu trago a paz do meu esposo. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Como o pastor disse aqui, eu sirvo e adoro o Senhor na Assembleia de Deus, Missão Esplendor, localizada ali no Jardim Pinheirinho, que é a divisa, finalzinho do Imbu para o comecinho de Tapicerica da Serra. Os irmãos conhecem ali, né? A igreja está ali, a igreja que vocês congregavam está ali em Tapicerica, amém? Então eu trago a paz dos meus pastores. O meu pastor é o pastor Dimitri e a minha pastora é a missionária Simone. Quem recebe a paz dos meus pastores, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estou aqui por intermédio da vida da irmã Marivânia, amém? Conheci a irmã Marivânia faz pouco tempo ali no Congresso das Irmãs, o Círculo de Oração. Eu fui muito presenteada pelo Senhor de estar ali no Congresso das Irmãs e fomos presenteados com essa família, com essa casa, e eu creio que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite, amém? Sem mais demora, pastor, que Deus abençoe a sua família, abençoe esta casa, abençoe esta igreja, abençoe a membrazia, e que o celeiro do Senhor, as ovelhas, aumente sobre este lugar. A palavra do Senhor diz que o inferno ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, pastor, que o Senhor venha blindar o teu coração, a tua família, a tua casa, para que essas ovelhas não sejam dispersas. Por esses dias eu ouvi uma palavra de um pastor que eu gosto muito de ouvir, que é o pastor Josué Brandão, e ele estava ministrando sobre batalha espiritual, e ele disse uma coisa que é muito importante, pastor. Se a membrazia, se a nave da igreja se dividir, o Senhor tira aqueles que estão fazendo a divisão ou arruaça no meio da igreja, e a igreja consegue se recuperar. Mas se o pastoreio, a liderança da igreja ficar em divisão, é muito provável que essa igreja vá ao fracasso. Então que o Senhor venha derramar sobre a vida dessa igreja uma blindagem espiritual, de uma forma tão plena, de uma forma tão bonita, em que Satanás não tenha nenhum poder e nenhuma autoridade de tocar na liderança dessa igreja. Porque se Satanás não toca na liderança, essa igreja permanece de pé. Glória a Deus. Jesus. Amém? Jesus já está falando, tá, igreja? Eu creio. Jesus já está falando. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, vai dizer assim. E a minha amiga também que vem me acompanhando, a Laiane, em nome de Jesus, uma amiga de muitos anos, uma amiga de muita estima, que não é uma amiga, é uma irmã. A Bíblia diz que existem irmãos que são existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E a Laiane é uma dessas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá? Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava,
passava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo de número 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que me venha visitar a mãe de nosso Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da tua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas do poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou os nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Amém? Você pode curvar a sua cabeça onde você está, por gentileza? Vamos orar mais um minuto, por gentileza? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Pai, é um culto da família. Senhor, eu sou um vaso rachado e um vaso trincado. Tu sabes, Senhor, ó Deus, como Davi orou e disse: o Senhor sabe que eu não sou o que eles estão dizendo. O Senhor sabe, Pai, das minhas limitações. O Senhor sabe que por muitas vezes o azeite que o Senhor derrama sobre a minha vida, eu não tenho capacidade de reter ele dentro de mim, porque sou falha. E muitas das vezes, Senhor, meu Pai, tropeço nos caminhos, nas veredas. Mas a sua palavra diz que sobre tudo que a gente pode guardar, a gente deve guardar o nosso coração, porque nele procede, Senhor, ó Pai, os caminhos de vida. Então, Senhor, ó Pai, que nessa noite, ainda que nós estamos aqui como vasos trincados e rachados, nós somos dependentes do Seu Espírito. Pai, fala conosco aqui. Meu amigo Espírito Santo, Tu sabes que eu não vivo sem a Sua presença. Tu sabes que eu não respiro se não fosse a Tua misericórdia.
Então, Pai, como o Senhor tem sido bom com esta casa, seja bom, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Diga assim comigo: Deus, aberto está o meu coração para ouvir a sua palavra, guardar nele e eu te obedecer, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Louvado seja Deus. Irmãos, conta uma história que no fundo de um oceano existiam algumas ostras. E ali no fundo do oceano, na sua casa, no seu ambiente normal, elas celebravam, elas viviam. E uma dessas ostras, em um determinado momento, conforme as ondas, conforme o balanço do oceano ia indo e vindo, um pedacinho de areia, pastor, entrou. Enquanto a sua ostra estava aberta e ela estava se alegrando com as demais ostras, no balanço do oceano, um grão de areia entrou dentro dessa ostra, ferindo essa ostra e fazendo com que essa ostra se fechasse, se recolhesse, se isolasse das demais ostras. Conforme os dias iam passando, as outras ostras começaram a observar que aquela que outrora era alegre, que outrora era feliz e celebravam junto com elas, começou a não sair mais para celebrar. Começou a perceber que aquela ostra se recolhia e não abria mais, não sorria mais e não dava o ar da graça de se alegrar com as demais ostras. Aquelas ostras começaram a reparar e começaram a pensar: ela está se isolando de nós, vamos fazer a mesma coisa que ela está fazendo, vamos dar as costas para essa ostra. Só que a história desenrola e vai contar, irmão, que essa ostra ela se fecha porque ela está passando por algo chamado processo. Ela foi atingida, ela foi ferida por um grão de areia. E não é porque ela estava sobre areias, porque no fundo do oceano tem areia. Não é porque ela estava sobre areia que ela estava apta para receber uma areia dentro dela. Ela estava ferida. E aquela areia começou a fazer com que aquela ostra, pastor, se recolhesse. Isoladamente, ela começou a sentir dores. Isoladamente, fechada no seu casulo, ela começou a sentir falta das pessoas, sim, mas a dor que ela estava sentindo não a possibilitava abrir a sua casinha, abrir as suas asas, abrir a sua concha e confraternizar com outras pessoas. Eu estava esses dias na porta da igreja e um varão estava pregando no culto de quinta-feira, se não me falha a memória. E o Senhor falou no meu coração a mensagem que eu deveria trazer aqui nessa noite. E o Senhor falou no meu coração: você vai levar uma mensagem que eu nunca preguei essa mensagem. Mas o Senhor colocou um tema no meu coração e o tema dessa mensagem é as dores de uma escolhida. Porque, pastor, a gente acha que gerar é muito fácil. Porque a gente vê o sucesso de uma ostra. Ela se recolheu, ela estava sofrendo. E se você for ver o processo de reprodução, de produção de uma pérola, que é o fruto que a ostra gera, antes da pérola ser gerada no interior de uma ostra, primeiro ela passa pelo processo de dor. Às vezes a gente vê alguém bem sucedido e a gente acha que foi fácil chegar ali. Alguém chega aqui, pastor, entra aqui nessa igreja e vê esse altar, vê os instrumentistas, vê os instrumentos, vê a parede, vê essa estrutura, vê tudo isso daqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você: antes dessa parede aqui ela ser revestida e ela tomar isso daqui que se chama finalização, ela primeiro foi edificada.
pelos tijolos, pelo cimento. Depois ela passa pelo processo em que eles precisam pegar a massa, o cimento, rebocar essa parede. Depois alguém vem com uma massa corrida, passa nessa parede. E depois alguém vem com um rolinho específico para fazer tudo isso daqui e passa por cima. Ninguém cai em paraquedas em lugar nenhum. Nós passamos por algo chamado processo. Diga comigo, processo. Processo. E processo dói. Processo nos tira do ambiente ao qual nós estamos acostumados. Eu estou falando e pregando para pessoas que estão aqui, que estão vivendo o processo mais doloroso da sua vida. Porque embora você seja uma ostra do Senhor, embora você esteja no meio do oceano, tem areia debaixo de você, mas o Senhor aprove que entrasse um grãozinho de areia dentro de você, e esse grãozinho fez com que você se separasse, se resguardasse. Ninguém está entendendo porque você não está mais no círculo de amizade, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, me tirou da minha casa, lá da minha igreja, lá está rolando o culto, para me trazer neste lugar para dizer: o que você está passando é um processo. Pode você estar chorando agora, mas esse processo vai gerar uma pérola. Alguém vai abrir a ostra da tua vida, e quando olhar para você não está entendendo porque você está se resguardando, mas Deus está dizendo: alguém vai olhar para você e vai ver você fechado. Mas quando Deus descer na tua casa, quando Deus descer na tua família, quando Deus descer e resolver entrar na tua casa, Ele vai dizer: agora é hora de você abrir a ostra, abre a concha, que eu vou mostrar o que eu tenho te ensinado. Tem uma pérola de Deus sendo gerado no meio da sua dor, tem uma pérola de Deus sendo gerado no meio da tua enfermidade, tem uma pérola de Deus sendo gerado no meio da tua casa, tem uma pérola de Deus sendo gerado no teu casamento. Deus está dizendo: eu estou vendo que está doendo, mas é porque eu estou gerando uma pérola em você. É necessário. Aleluia. Quem disse que gerar pastor é fácil? Manda oração. É Deus. Quem Aleluia. disse que sonhar é fácil? É. A parte fácil é sonhar. A Bíblia diz que José sonhou, contou aos seus irmãos, contou ao seu pai, mas não é porque José estava sonhando que ele estava preparado para viver o sonho. Verdade. A Bíblia conta, pastor, que José já é governador. Criam, alguns pregadores estudiosos dizem que Faraó cria uma posição para José. Ele sonhou, mas não estava preparado para viver. Ele passa por algo chamado processo. A Bíblia diz, pastor, que certo dia José estava lá nas dependências do Egito, lá de Faraó, no seu palácio, com a sua família, com seus filhos, com a sua casa. Estava tudo muito bem. Aparentemente José estava vivendo muito bem, mas a Bíblia diz que tem uma fome. Os irmãos de José chegam. A Bíblia vai nos dar um enredo. Só que tem uma parte da história de José que eu acho perfeita, que eu acho lindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, pastora, que José recolhe os seus irmãos, mas tem um momento da história em que José sai, pastor, dos olhos dos irmãos, dos olhos dos servos, dos olhos de Faraó, e José entra dentro de casa, dentro de um cômodo, e a Bíblia diz que José chora, mas ele chora de um jeito tão sofrido, ele grita no seu choro, que a Bíblia narra que todos que estão no palácio escutam o choro de José. Sabe o que significa isso aqui, pastor? Não é porque ele é bem sucedido naquilo que Deus chamou ele para fazer, que ele não tinha dores dentro dele. Verdade. Gerar dói. Verdade. Viver propósito dói. É. Aleluia. Pastorear dói. Verdade. Ser pastoreado dói. Abaixar a cabeça dói. Levantar a cabeça dói também. É Deus. José era governador, mas o coração dele precisava de uma cura. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Não é porque você é bem sucedido do lado de fora, que do lado de dentro não
ir, deixa ir. Vou dizer de novo, não peça para ficar. Aquele ser que já sentou no coração dele de ir. Verdade. Porque o coração dele já é rebelde. Verdade. Se você pedir para ficar, ele vai ficar. Mas vai ficar na rebeldia. Vai ficar porque você deu cargo. Vai ficar porque você deu oportunidade. Vai ficar porque você passou a mão na cabeça. Então mais vale ficar com 3 na igreja que obedece do que 50 que está sendo contaminada por causa de um que você não deixou. Deixa aí. Abraão olhou para Ló e disse: pode ir. Escolhe o lugar que você quer ir. Porque o lugar aonde você for, eu vou ao contrário. O problema da história de Ló, pastor, não é porque ele quis se separar somente. Foi porque Ló era grande. Por que você está dizendo isso, irmã? Porque se você ler a história e prestar atenção, você vai ver que lá está escrito que a posse de Ló era tão grande, pastor, que aonde ele decidiu ir e começou a montar acampamento, escute, o crescimento dele, a abundância dele era tão grande que ele montou acampamento aqui. E o crescimento dele, a abundância dele, a prosperidade era tão grande que ele foi montando, e a prosperidade dele acabou na entrada de Sodoma e Gomorra. Isso é a prova de que nem sempre ser grande, ser próspero, significa que Deus está com você. O crescimento de Ló era tão grande que levou ele para a beirada do abismo. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, trazendo para o que a gente está falando aqui, sem sair do contexto, a Bíblia vai falar, nós falamos aqui sobre crescimento, nós falamos aqui sobre dores. Agora, nós vamos falar sobre a dor de uma escolhida. Quem é essa escolhida? Maria. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Vamos ler o Lucas capítulo 1, versículo de número 29 e 30. Vamos lá? Diz assim, 29 e 30. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria. Ele falou o quê? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. O primeiro sentimento, ou aliás, o segundo sentimento que Maria teve para entrar num processo de dor, porque eu disse que gerar dói. Quem aqui já teve filho? Levanta a mão. Ô irmão, ô bicho difícil é gerar. Não é, pastor? Eu tive o Mateus. Olha, irmã, todas as gestações que eu tive, essa foi a mais difícil. Eu não tinha ânimo, diante de Deus. Eu não tinha ânimo. Eu não tinha vontade. Se eu chegasse na igreja, eu tinha raiva de ir para a igreja. Porque gerar dói. Gerar causa desconforto. Porque Deus, Ele tem o prazer de gerar em nós coisas novas. E coisas novas não são geradas em ambientes confortáveis. Se você não está confortável com alguma situação, pode ficar atento que Deus está gerando alguma coisa em você. Aleluia. A Bíblia vai falar que o anjo chega para Maria e vai falar para Maria: olha, a situação que você está vivendo é uma situação exclusiva. Ele chama ela pelo nome. Ele diz: Maria, a situação que você está vivendo é exclusiva, é nova. Mas a Maria, ela vai olhar e ela vai ver, pastora, que ela não tem condição de viver aquilo ali. Sabe por quê? Porque viver algo novo nos causa medo. Diga comigo, dá medo. Amém. Se você vir alguma irmã aqui e falar assim: eu fui curada do câncer, se tiver alguma irmã com câncer aqui, essa irmã vai se encher de alegria. Porque se ela foi curada, eu também posso. Só que o anjo chega para Maria e fala assim: Maria, você é bendita do Senhor. Deus olhou para a terra e procurou alguém que pudesse fazer um milagre extraordinário. Maria estava prestes a viver alguma coisa que ninguém nunca viveu. Deixa eu dizer e profetizar algo de Deus na tua vida. Levanta a mão. Deus vai começar a fazer você viver um milagre extraordinário. Você vai perguntar para alguém: você já viveu isso? Alguém vai olhar para você e vai falar assim: eu nunca ouvi falar de alguém que viveu isso. Mas Deus vai agradar o teu coração, vai alegrar o teu coração e vai dizer: ninguém viveu, é porque você vai viver o que Maria viveu. Ela foi chamada, foi escolhida, foi surpreendida pelo Espírito Santo. Eu não sei se você está sentindo a graça que eu estou sentindo aqui, mas eu estou dizendo: prepara o teu coração, porque essa igreja vai viver um milagre extraordinário.
filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, irmã, pelo amor de Deus. Já pensou, tu está lá na tua casa, um anjo desce de primeiro que alguns aqui já iam desmaiar, né? Um anjo desce, porque segundo as profecias de Ezequiel, se eu não me engano, os anjos não tem uma aparência lá, aquela que a gente vê no filme, com cachinho, né? O anjo desceu na casa de Maria. Já fazia cerca de 400 anos que a Bíblia vivia um tempo de silêncio. O anjo desce na casa de Maria. A pastora Maria estava varrendo a casa, lavando louça. De repente, quando ela vê, o anjo desce. Aí ele fala: paz seja contigo, querida. O Senhor mandou eu descer aqui para dizer para você que você vai gerar Maria. Tudo bem. Aí o anjo, como se não bastasse tudo que ela estava vivendo, o anjo olhou para ela e disse: o que vai ser gerado em você vai salvar todos que você conhece. Ele será grande. O reino dele não vai acabar nunca mais. Irmã, se eu sou Maria, eu vou encontrar Deus na hora. Olha a responsabilidade que ele fala, pastor. Para ela, você vai gerar. Aí ela fala: não, ok, tudo bem. Só que aí depois, primeiro ela pensa, né? Depois ela pensa na logística das coisas. Porque a gente é assim. Deus promete e fala assim: você vai fazer 5 faculdades. Aí você fala: poxa Deus, não terminei nenhum ensino médio agora. Porque a gente, ser humano, pensa na logística. Enquanto a gente pensa na logística, Deus já está vendo você com as 5 faculdades terminadas. Verdade. Enquanto você pensa na logística, Deus fala: vou presentear você com uma casa, com uma família restaurada, todo mundo vai comer em volta da mesa. Você está morando num barraquinho que tem 2 cômodos, um para dormir e um para no banheiro, todo mundo dormindo em cima do outro. Deus usa um varão na igreja, Deus fala com você no meio da palavra e fala: eu vou dar para você uma condição de você abençoar outras pessoas. Você está pensando na logística, Deus já está vendo você dentro da casa, estendendo a mão, dando provisão para a vida de pessoas e não tomando emprestado. Verdade, Porque Deus. Deus é assim. A gente pensa na logística. Ele só olha para nós e diz: se coloca na posição que você vai viver o que eu estou falando. Eu creio. Ele fala para Maria: Maria, você vai gerar. Senhor, mas eu sou virgem. Eu não conheci homem algum. A primeira coisa que ela recebeu foi ser escolhida. A segunda coisa foi ser surpreendida. A terceira coisa é ser impactada. Saber que dentro de você vai nascer uma criança. O varão falou isso na igreja, eu guardei no meu coração. Maria foi a primeira mulher a aceitar Jesus. O anjo olhou para ela e falou assim: você vai gerar. E ela disse: eis-me aqui. Maria não sabia o que ela estava entrando. Aleluia. Mas ela estava dizendo: eis-me aqui. Maria não olhou para o período de enjoo, mas ela disse: eis-me aqui. Maria não reparou que talvez José não quisesse mais estar com ela, mas Deus falou: eu preciso de um ventre vazio. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: pastor, eu só preciso de um coração voluntário, porque o céu está procurando alguém para gerar alguma coisa dentro da tua alma. Deus está dizendo: será que é nessa noite, nessa igreja, nessa igreja aqui, eu posso encontrar alguém que possa dar a disponibilidade de um ventre vazio? Será que tem alguém aqui nessa noite que abre mão dos seus sonhos, que abre mão das suas promessas, para deixar de viver o que você achou que deveria viver, para começar a viver aquilo que Ele quer que você viva? Maria disse: se
tinha uma necessidade maior do que a dela. Nossa, Enquanto você está se acovardando dentro de uma caverna, Deus está dizendo: eu estou esperando você sair para usar você para levantar reis, para ungir profetas. A Bíblia diz que Elias estava dentro da caverna, pastor. Deus entra dentro da caverna e diz para Elias: o que é que você faz aqui? Eu ouvi uma vez, eu vou dizer para você o que eu ouvi que impactou o meu coração. Os seus amigos, a sua família, os que ficam de lado de fora, olha para você, pastor. Quando a gente está passando por um medo, pastora, a gente é normal a gente se recolher, mas as pessoas olham para nós e dizem assim: o que é que você está fazendo aí dentro? Deus chamou você para fazer alguma coisa. As pessoas varão a ponta do lado de fora dizendo: está fazendo o que aí? Mas Deus é o único que entra dentro da caverna e diz: está fazendo o que aqui? Deus está dizendo: se você subir na mais alta montanha, eu também te encontro lá. Mas se você descer no mais profundo abismo, de lá você não pode se esconder de mim. Se entrar na mais profunda caverna, lá eu te encontrarei. Da onde você pode se esconder dos olhos dele? Maria, eu achei graça em você. Sai, Maria, independente da dor. Aleluia! Glória! Independente da dor, eu te escolhi. Aleluia! Independente da dor, eu te escolhi. Não é porque você pastoreia 20 pessoas e tem um pastor pastoreando do 20 mil que o teu valor é menor, não é. Deus confia pérolas para quem sabe cuidá-las e colocar no seu peito. Eu vou dizer de novo. Deus confia pérolas. Aqueles que não pegam as joias mais, meu Deus, as joias mais preciosas, colocam dentro de cofres, fecham o cofre, colocam a senha e não diz para ninguém. Meu Deus, existem igrejas que estão fazendo isso. As ovelhas nós cuidamos. Eu já presidi, já pastoreei uma igreja. A gente cuida, mas não é nossa. Verdade. A gente não pode, pastor, pegar as pessoas, Verdade. colocarem dentro de cofres, Verdade. passarem a senha e não dizerem a ninguém. Porque às vezes, por causa do nosso egoísmo, a gente deixa que os outros, impeça que os outros gerem, e a gente também é impedido. Verdade. Deus não confia pérolas a homens e a mulheres que colocam eles cerrados dentro de cofres, mas que têm a honra de colocá-los sobre o seu peito e andar na rua declarando que cuidam de coisas preciosas. Porque você está escondendo que você é crente. Porque você está escondendo, eu preciso terminar, porque você está se escondendo. Você é obreiro? Não, de vez em quando eu ajudo lá na igreja. Deus desceu para Maria e disse: Maria, chamou ela pelo nome, e disse: você foi escolhida. E ela disse: eis aqui. Ela não tinha noção. Irmãos, porque na realidade, quando Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão não tinha noção do que vivia, mas ele tinha uma certeza: eu sei a voz que me chama. Pastor, tem uma graça tão linda do Espírito Santo. Quando o Senhor nos chama para o Evangelho, nós não temos noção do que o Senhor vai fazer. Quando o Senhor nos chama para o Evangelho, nós não temos noção do que o Senhor vai fazer com a nossa família. Quando o Senhor me chamou para o Evangelho, eu tinha 17 anos, estava grávida do meu filho mais velho. Irmãos, eu enfrentei dores. Mas eu digo para você uma coisa: foi em 2019
Eu tenho 31 anos. Diante de altos e baixos, dores e apertos, eu tenho certeza de quem foi que me chamou. Glória. E não é pelo poder, porque a Bíblia diz que Elias viveu o melhor momento da vida dele. O melhor momento da vida dele. Quando ele orou e fogo do céu desceu, consumiu o holocausto. Todo Israel viu que Deus era com Elias. Ele viveu o melhor momento da vida dele. Deus estava lá. Verdade. Mas quando ele entrou dentro da caverna e viveu o pior momento da vida dele, Deus estava lá. Obrigada. Depois de colocar a mão no teu coração aí. Se você puder colocar a mão no teu coração e fechar os teus olhos. Deus está levando algumas pessoas aqui numa viagem no tempo. Sim, Pai. E Deus está dizendo: eu te escolhi. Sim, Senhor. As dores são tão intensas. Sim, Senhor. Aleluia. Que você não consegue ver que o que Deus está gerando em você é uma pérola. Oh, meu Deus. Você não consegue ver, porque neste momento está sangrando. Mas Deus está dizendo: eu estou gerando em você uma pérola. Sim, Senhor. Está chegando o tempo de você abrir a sua concha. Em nome de Jesus. Eu vou colocar a mão dentro dessa concha, eu vou tirar essa pérola. Sim, Deus. Oh. E o que você viveu, a sua história, eu não vou colocar dentro de um cofre, vou deixar cerrado. Eu vou contar para todo mundo. Você não vai precisar se apresentar. Jesus vai descer na sua frente e vai dizer: eu vou abrindo o caminho. Eu vou abrindo o caminho na tua frente. Eu vou dissipando as trevas. Eu vou te dando vitória. E quando Deus trata da tua alma aqui, Ele está quebrando as forças do inimigo. Satanás já está batendo em retirada, porque Ele falou para você que essa dor é fruto de pecado, é fruto de falha. Mas você sabe que a tua vida tem sido renúncia, que a tua vida tem sido oração. E Deus está dizendo: eu estou gerando em você uma pérola. Glória! Um abraço, Ieregalabassia! Eu não vou conseguir Deus terminar essa tremendo. mensagem. Sim, Senhor. Se o pastor permitir, eu vou pedir para você ficar de pé, por gentileza. Sim, Deus. Aleluia. Pode tocar, irmãs, por gentileza. Sim, meu Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam voltar para o oceano de Cristo. Você não entendeu o propósito das coisas, mas o Senhor nos reuniu aqui para dizer para mim e para dizer para você: vale a pena sentir as dores do Pai. Só um minutinho para me encerrar. A Bíblia diz que Maria gera, José não abandona. Ela tem Jesus. E Maria tem Jesus dentro de uma manjedoura. Alguns estudiosos vão dizer que não é que ela não achou abrigo para ter o seu filho dentro de casa. É porque como ela casou grávida, ninguém acreditou. Ninguém acreditou, pastor, que o que ela estava gerando era do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém viveu a promessa que ela viveu. Então não se preocupe quando você contar para alguém o que Deus prometeu para a sua vida. Não se preocupe. Maria teve Jesus dentro de uma manjedoura, mas o ambiente não impediu que ela desse a luz ao Filho de Deus. Não há nada e não há ninguém que possa impedir de você dar à luz aquilo que Deus prometeu que você daria. Verdade, Pai. Não há ninguém que possa impedir. O único que pode impedir
é você mesmo. Verdade, Pai. Então hoje eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam reconciliar com Jesus. Verdade. Que precisam voltar ao altar. Sim, Deus. Porque as dores não simbolizaram para você que você estava gerando. Verdade. Mas isso fez com que você tivesse raiva de Deus. Verdade. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, e eu preciso terminar, senão eu não volto mais, não me chama. Para encerrar, eu preciso dizer para você que hoje Jesus vai esclarecer ao teu coração. Aleluia. E já está esclarecendo para você. Glória a Que Deus. as dores que você viveu, que os nãos que você levou, não era o diabo, não. Era a mão de Deus. Verdade. Colocando você na vereda que levasse você para um caminho seguro. Oh, Deus. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu e tudo que você passou te conduziu até este momento. Sim, Pai. E esse momento vai ser o momento de você escalar a subida para chegar mais perto de Glória. Jesus está de braços abertos hoje para você fazer como Maria. Eis-me aqui. Eu coloco à disposição a minha casa, a minha família, para que o Senhor venha fazer o que o Senhor quiser. O pastor vai, eu já vou passar para o pastor. Então, se você que está aqui nessa noite, você quer entregar a tua vida para Jesus, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente. O pastor vai orar com você, vai ungir você, e você vai sair daqui pronto, revestido com a armadura espiritual, para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Posso falar uma coisa aqui? Pastor, eu tenho passado por algumas igrejas, e o Senhor tem falado ao meu coração que às vezes são irmãos do círculo de oração, são varões do grupo de varão, são jovens do grupo de jovens, são obreiros, missionários, pastores, que precisam voltar novamente para os caminhos do Senhor, porque você não é homem de ferro e nem mulher maravilha. Então tem coisas que Deus não libera sobre as nossas vidas, porque a gente é orgulhoso demais para poder voltar para frente do altar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: ninguém tem nada a ver, e ninguém tem nada a ver com a sua aliança com Deus. Mas você não pode deixar o seu orgulho te impedir de renovar a aliança, pegar o teu cajado de novo, pegar a autoridade que Deus te deu, para que você possa delegar. Tem pessoas precisando que você gere de novo, no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de falar os crioulos nisso. Glória a Deus. Enquanto o ministério de louvor, ele vai louvando e exaltando o nome dele, pois ele é digno de toda a honra e toda a glória.